Boa tarde a todos. Uma alegria estar com vocês nesta tarde, noite já para alguns. Nós vamos estudar nessa tarde. Não sei como que está a sua igreja aí na Semana Santa. Algumas igrejas começam hoje, outras igrejas já começaram ontem. E eu quero pregar para vocês o segundo tema. Para as igrejas que começaram ontem, hoje é o segundo tema. Para as igrejas que vão começar hoje, o primeiro tema e o outro tema. E fiquei aqui indeciso se eu prego o primeiro tema ou se prego o segundo. Mas eu vou trazer então o segundo tema para vocês essa tarde. A semana está sendo uma bênção. Quero pedir que você já abra sua Bíblia aí, a oração já foi feita. Abra sua Bíblia aí em Mateus, capítulo 26, dos versos 47 ao 50, nós vamos ler. E é um estudo de hoje tremendo. Ah, Convidem as pessoas, meus irmãos, para irem na igreja, nas igrejas, nos pontos. Eu sou das antigas, eu chamo do ponto do Calvário, né? Mas na Semana Santa da sua igreja. Essa semana, o coraçãozinho das pessoas, ele fica mais aberto, ele fica mais propenso a ouvir as coisas de Deus. E não tenha medo de convidar para ir na sua igreja, porque os sermões desta semana não vai falar sobre dízimo, não vai pedir dinheiro para ninguém, não vai falar nenhum tema complexo. Essa semana os temas vão tratar da semana de Jesus e os encontros ali que Jesus teve com as pessoas. Vai tratar sobre Jesus, sobre Nicodemos. O tema de hoje é Judas. Ontem o tema foi o crucificado, que é Jesus, é o primeiro tema para alguns. Eu, como comecei na sexta-feira, essa noite eu já vou para o terceiro tema lá com o pessoal do Equador. Mas esse tema é um tema que nos chama a atenção e que nos fala profundamente ao nosso coração. É, Você já está com a palavra de Deus aberta no Evangelho de Mateus, do capítulo 26, dos versículos 47 até os 50. E assim, a Maricinha e a Ananda vão fazer a dupla, tá bom? Prior é com você. Minha internet caiu, mas o inimigo não vai prevalecer. Continue em oração, porque eu creio que o tema de hoje é um tema que vai falar profundamente ao nosso coração. Vocês estão com a palavra de Deus aberta, então, em Mateus, capítulo 26, do versículo 47 até o 50. O tema deste sermão é o beijo da morte, a tragédia de um coração que rejeitou a graça. Vamos ao texto? Jesus, ele é preso nesse texto, né? E aqui no Evangelho de Mateus, no verso 47, a palavra de Deus nos diz: Falava ele ainda, e eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande turba, com espadas e porretes, vinda da parte dos principais sacerdotes e dos anciãos do povo. Verso 48. Ora, o traidor lhes tinha dado este sinal: Aquele a quem eu beijar é este, prendei-o. E logo, aproximando-se de Jesus, lhe disse: Salve, mestre! E o beijou. Jesus, porém, lhe disse: Amigo, para que vieste? Nisto, aproximando-se eles, deitaram as mãos em Jesus e o prenderam. Verso 50. Olha o que o verso 50 diz, irmãos. Volte um pouquinho. Amigo, para que viestes? Olha Jesus olhando agora nos olhos de Judas. Entre nessa cena. Vamos para essa noite. Jesus agora olha para Judas e disse assim: Amigo, para que vieste? E essas foram as palavras de Cristo no momento exato da traição. Aqui nós temos um discípulo que se perdeu. Não saia de dentro dessa história. Entre todos os personagens do Novo Testamento, poucos são tão conhecidos quanto Judas. O seu nome, Judas, o nome de Judas, ele atravessou a história.
O nome de Judas, ele atravessou a literatura. Judas atravessou a arte, Judas atravessou a política, mas sempre como símbolo de traição. Judas sempre lembrado como símbolo de traição. Só que, curiosamente, o nome de Judas deriva de Judá, que significa louvor ao Senhor. Mas na vida de Judas aconteceu uma tragédia espiritual. O nome que deveria significar louvor tornou-se agora sinônimo de traição. E seu sobrenome, né? Iscariotes, que significa homem de Queriote. Queriote era uma pequena cidade no sul da Judéia. E isso significa algo interessante, não é mera informação. Judas era o único discípulo que não era da Galileia. Enquanto os outros discípulos eram pescadores simples, Judas provavelmente possuía mais instrução, mais influência cultural, talvez mais ambição. E o comentário bíblico adventista, ele observa que Judas foi escolhido por Cristo, apesar de Jesus conhecer plenamente o seu caráter. Cristo lhe deu todas as oportunidades de salvação. E no livro Desejado de Todas as Nações, nós temos essa citação: Judas teve as mesmas oportunidades que os outros discípulos. Teve a mesma oportunidade de desenvolver um caráter semelhante ao de Cristo, igualzinho aos demais discípulos. E isso torna essa história ainda mais trágica. Um homem estava perto de Jesus, Judas estava perto de Jesus, mas ao mesmo tempo estava longe dele. Poucas pessoas estiveram tão perto de Jesus quanto Judas. Judas ouviu os sermões de Cristo. Judas viu os milagres. Judas, ele participou do ministério. Judas também recebeu a autoridade apostólica. Judas caminhou com Jesus por cerca de 3 anos e meio. E durante esse período de caminhada com Jesus, por cerca de 3 anos e meio, Judas viu cegos enxergarem. Judas viu leprosos serem curados. Judas viu mortos ressuscitarem. Multidões sendo alimentadas, mas mesmo assim, o seu coração não foi transformado. E isso revela uma verdade espiritual muito séria. Proximidade religiosa, preste bem atenção nisso. Proximidade religiosa não significa conversão. Nós muitas vezes podemos estar na igreja, nós muitas vezes podemos estar no ministério, podemos estar pregando, podemos estar servindo, e ainda assim não ter um coração transformado. O Desejado de Todas as Nações nos diz: Judas não se entregou completamente a Cristo, e aqui está o detalhe. Caminhava, estava junto, via, se entregou, mas em partes, não completamente. Ele queria seguir Jesus. Talvez nessa tarde eu falo para pessoas que queiram seguir Jesus. Mas o detalhe de Judas, que ele queria seguir Jesus, mas em seus próprios termos, à sua maneira. E talvez eu fale com pessoas que queiram seguir Jesus, mas à sua maneira, do seu jeito. A raiz da queda de Judas é um pecado não confessado. O problema de Judas não começou na traição. O problema de Judas começou muito antes. E o evangelho revela que Judas guardava o dinheiro do grupo. E João declara que ele roubava da bolsa. Pequenos pecados tolerados, irmãos, começam a crescer. E no comentário bíblico
Ele observa que o caráter de Judas foi sendo moldado por ganância, por ambição, por frustração política. Talvez Judas esperasse que Jesus estabelecesse um reino político. E quando ele percebeu que isso não aconteceria, o seu coração começou a se encher de decepção. O único defeito, um único defeito de caráter, acariciado persistentemente, isso vai neutralizar todo o poder do evangelho. Um único defeito de caráter que é acariciado com persistência vai neutralizar todo o poder do evangelho. O problema não era apenas ganância. O problema aqui era um coração dividido. E nós temos agora um momento da decisão. E a virada desse jogo, desse cenário, ela acontece após um jantar na casa de Simão. E nesse jantar, entra uma personagem em cena aqui, Maria. Maria unge os pés de Jesus com um perfume caríssimo. E Judas, então, ele protesta. Ele diz: por que este desperdício? Mas o Evangelho nos revela que ele não estava preocupado com os pobres. Ele estava preocupado com o dinheiro, porque aquele perfume valia quase um ano de salário. Depois deste episódio, exatamente depois deste episódio, com Maria, Judas vai até os líderes religiosos. E Mateus registra a pergunta que revela o seu coração, que mostra o coração de Judas. A pergunta é a seguinte, que é revelada em Mateus: quanto me dareis para que eu vô-lo entregue? E eles ofereceram 30 moedas de prata. Sabe o que isso significa? 30 moedas de prata, esse era exatamente o preço de um escravo. E o comentário bíblico nos observa que esse valor está cumprindo uma profecia escrita por Zacarias no capítulo 11, o verso 13, que diz que o Filho de Deus foi avaliado pelo preço de um escravo. 30 moedas de prata. Esse era o preço de um escravo. E aqui eu quero abrir um parênteses neste sermão para falar para vocês que muitas vezes disseram assim, isso é um parênteses, tá bom, do sermão, uma nova reflexão. Muitos dizem 30 moedas de prata. E o nosso Senhor Jesus não tem preço. Mas muitas vezes nós vendemos Jesus por muito menos do que 30 moedas de prata. Muitas vezes nós vendemos Jesus, traímos Jesus por um copo de uma bebida alcoólica, por ceder a uma pressão dos amigos. Traímos Jesus por muito menos que 30 moedas de prata. Fecha o parênteses. O beijo da morte. Na noite da traição, Judas, então, agora ele leva os soldados para o Getsemane. E eu não quero que você perca o foco, não saia do Getsemane, estamos no Getsemane. Eu não sei em que parte da história você está. Se você está com Judas e com os soldados, se você está com Cristo e com os discípulos. Mas nós temos que estar no Getsemane. E na noite da traição, Judas leva esses soldados até o Getsemane. E ele havia combinado um sinal, e esse sinal era um beijo, porque o beijo era símbolo de amizade, o beijo era um símbolo de respeito, de intimidade. Mas naquele exato momento, tornou-se o beijo mais trágico da história. Quando Judas se aproxima, Jesus diz: amigo, amigo,
Mesmo naquele momento, Jesus ainda oferece graça para Judas. E Ellen White descreve esse momento. E ela descreve assim que até o último momento, Cristo procurou despertar em Judas o arrependimento. Mas Judas endureceu o coração. E nós temos agora um desfecho muito trágico. Depois que Jesus foi condenado, Judas ele percebeu a gravidade do que ele tinha feito. Aí Judas percebe tamanha atrocidade que ele tinha cometido. Ele vai tentar devolver o dinheiro. Ele confessou: pequei, traindo sangue inocente. Mas aqueles líderes religiosos responderam friamente: o que nos importa? Aí então Judas entrou em desespero, sem esperança, sem perdão, sem fé. Judas tira a própria vida. A tragédia de Judas não foi apenas a traição. A tragédia de Judas também foi a recusa em aceitar a graça. Porque Pedro também falhou, mas Pedro chorou e voltou para Cristo. Judas se desesperou. A história de Judas nos deixa uma mensagem muito solene. Você não está aqui por um acaso. O Espírito te trouxe aqui para te dizer, para falar com você. Porque muitas vezes nós podemos estar muito perto de Cristo e ainda assim nos perdermos. Nós podemos ouvir a verdade, mas não permitir que ela transforme o nosso coração. A verdade, ela tem dois efeitos possíveis. Ou a verdade santifica, ou a verdade endurece. A verdade, quando rejeitada, endurece o coração. Duas escolhas. E no final, Judas representa duas possibilidades espirituais. Cada pessoa diante de Cristo precisa escolher Cristo ou crise. Precisa escolher entre Cristo ou caos, entre Cristo ou perdição. Não existe neutralidade. Talvez hoje você esteja ouvindo essa mensagem e esteja pensando, mas eu nunca traí Jesus. Mas a pergunta espiritual é outra. Não é apenas traímos Jesus? Não. A pergunta é: estamos realmente entregando o nosso coração a Ele? Essa é a pergunta. Judas caminhou com Cristo, mas havia áreas da vida que ele nunca entregou. Talvez hoje o Espírito esteja falando ao seu coração sobre algo que você precisa entregar. Talvez seja um pecado escondido, talvez seja alguma ambição egoísta que você ainda tenha, talvez um ressentimento que você guarda dentro de você. Talvez possa até ser um hábito que o afasta de Deus. E pouco a pouco, essas coisas endurecem o coração. A história de Judas não foi escrita para condenar ninguém. A história de Judas foi escrita para nos alertar. Porque Deus não quer que ninguém se perca, Deus não quer perder ninguém. E por isso hoje Cristo ainda chama. Cristo ainda chama antes que o coração se endureça. Ele chama antes que seja tarde. E talvez hoje seja o momento de você dizer: Senhor, eu não quero apenas estar perto de ti. Eu quero entregar completamente o meu coração. Porque podemos estar perto do Senhor,
mas com o coração dividido. Por isso, hoje nós precisamos dizer: Senhor, eu não quero apenas estar perto de ti, eu quero entregar completamente o meu coração a ti. Se hoje tem alguém aqui que deseja fazer essa entrega a Cristo, se você quer neste momento renovar a sua vida espiritual e dizer assim: Senhor, guarda o meu coração para que eu nunca me afaste de ti. Eu quero convidar você a abrir a sua câmera, a levantar a sua mão. E ao levantar a mão não é sinal de exposição. Não entenda dessa maneira. Eu já estou com a minha levantada porque eu preciso disso. Isso é um sinal de eu e você dizendo: Senhor, eu escolho a Cristo. E o céu para neste momento para olhar a família Emanuel, decidindo quem escolhe a Cristo. Deus está vendo cada decisão. Porque o mesmo Cristo que chamou os discípulos, ele continua chamando hoje. E nesta tarde e noite para alguns, Jesus te trouxe aqui para te chamar. Jesus me trouxe aqui para me confrontar, para dizer para mim: ainda há graça. Não basta, Douglas, você estar do meu lado apenas, mas com o coração dividido. Eu quero que você esteja ao meu lado, sim, mas com o coração totalmente rendido a mim, entregue. Eu vou pedir para a Cleidinha colocar uma música para gente. Enquanto você ouve essa música, ore a Deus. Diga a Ele em qual área da sua vida você está dividido. Em qual área você tem traído Jesus. Em qual área você está se afastando dele. Peça perdão. Hoje é dia de recomeço. Hoje é dia de reescrever uma história. De começar uma caminhada nova. Numa caminhada totalmente entregue. Entregue a Jesus a sua vida. Depois dessa música, eu quero estar orando com você. Tome a sua decisão. Medite na letra. Se você souber cantar, cante. Faça dessa canção a sua oração a Cristo. E no final eu Não, quero mas orar por cada um de vocês. A tem um hino Alessandra, preferido? a Tem um Alessandra hino mandou preferido? para você, Cleidinha. Olha, por tantos lugares eu passei e dos teus milagres ouvi dizer, até que um dia te encontrei, em tua presença descansei. Meus sonhos queria alcançar, você me deu força pra lutar. Enquanto as pessoas não acreditavam, você viu o melhor que havia em mim. Entrego a ti a minha vida, Senhor. Entrego a ti tudo que sou. Como viver sem teu amor?
te agradeço, meu Senhor, por tua bondade e teu favor, ao entregar Jesus na cruz pra morrer em meu lugar, no mundo carente de amor, onde existe luta e dor. Eu quero ser a tua voz, levando paz aos corações. Entrego a ti a minha vida, Senhor. Entrego a ti tudo que sou. Como viver sem teu amor? Renova meu ser e faz de mim um vaso novo. Quebra e molda meu interior. Dá-me um novo coração. Sei que tens o melhor pra mim. Entrego a ti a minha vida, Senhor. Entrego a ti tudo que sou. Como viver sem teu amor? Renova meu ser e me faz novo. Quebra e molda meu interior. Dá-me um novo coração. Sei que tens o melhor pra mim. Sei que tens o melhor pra mim. Amém. Deus seja louvado por nossa decisão. Deus tem algo maravilhoso para cada um de nós a partir dessa nova decisão. Quero convidar aqueles que puderem a nos colocarmos ajoelhados. Quero fechar a minha câmera. E nesse momento eu quero me prostrar de joelhos diante desse Deus. Você pode, se você tem condições aonde você estiver, se não em atitude de reverência, vamos clamar agora ao nosso Jesus Cristo. Feche os seus olhos. Senhor, nosso Deus e Pai, maravilhoso Jesus, graças a Ti. Obrigado, Espírito, por nos falar nessa tarde e noite para alguns. Hoje nós refletimos sobre uma das histórias mais solenes das Escrituras. A história de um discípulo que esteve tão perto de Jesus, mas tão perto, mas cujo coração nunca se entregou completamente. Senhor, por favor, nós nos rendemos e clamamos, guarda-nos deste perigo, Senhor. Não permitas que o nosso coração se endureça. Purifica-nos de todo o pecado escondido. Remove, Senhor Jesus, de nossa vida tudo aquilo que pode nos afastar de Ti. Que possamos amar a verdade, que possamos viver perto de Cristo com um coração sincero e que nunca troquemos Jesus por coisas desse mundo. Senhor Jesus, neste momento agora, segura nossa mão, guarda nossa fé e conduz agora essa família Emanuel, cada mãozinha levantada. Conduza cada pessoa até aquele dia glorioso que nós veremos Jesus face a face. Guarda, Senhor, guarda Espírito, sele essa nossa decisão, sele essa nossa entrega, para que dia após dia nós possamos nos rendermos completamente a Ti, caminharmos ao Seu lado, Jesus, com um coração totalmente rendido e entregue a Ti,
sem coração dividido, sem vida dividida, sem personalidade dupla, Senhor. Por favor, renova o nosso ser, como a música diz. Faça de nós um vaso novo, quebra-nos, molda o nosso interior, dá-nos um novo coração, porque o Senhor tem o melhor para cada um de nós. Obrigado, Jesus, por teu amor. Obrigado pelo sacrifício. Obrigado por nos ouvir a nossa oração e nosso clamor. Espírito, tome agora cada decisão, fortaleça cada pessoa, ajude em cada momento da sua vida, em cada aspecto que cada pessoa precisa. Se é um ressentimento, um perdão a ser liberado, eu não sei qual é o problema dos meus irmãos, mas os meus eu coloco nas suas mãos, Senhor. Sonda o nosso coração, a nossa vida, limpa-nos, purifica por amor de Jesus. Obrigado por falar conosco novamente essa tarde. Cuida de nós. A nossa decisão nós já colocamos nas suas mãos. A chave do nosso coração está nas suas mãos, Espírito. Complete a boa obra que o Senhor começou na nossa vida e não permita que ninguém daqui abandone no caminho. Que nenhum de nós possamos estar com os corações divididos para que no momento da decisão nós troquemos Jesus ou uma eternidade por coisas desse mundo. Que ninguém aqui cometa esse grande erro que Judas cometeu. Aqui a sua família, essa igreja virtual tomou essa decisão. Por isso eu clamo novamente, cele a nossa decisão com Cristo. E de mãos dadas com o seu Santo Espírito, nós queremos caminhar até o glorioso dia em que nós veremos Jesus face a face. Que a graça de Jesus, o amor de Deus o Pai e a consolação do Espírito Santo esteja com toda a família Emanuel e cada um diga amém, amém e amém. Deus abençoe cada um de vocês, esteja com cada um de vocês e que o Espírito os conduza nessa semana. Continuem em oração por cada um de vocês e orem por mim também. Amém, amém. Obrigada, Douglas. Obrigada, Douglas. Eu falei com você domingo, que já era domingo, verdade? Douglas, já é domingo. Já estamos no domingo. É verdade, família, né? Que Deus abençoe cada um de vocês, uma boa semana. Que a graça, como disse nosso querido, a voz foi de Douglas, viu? Mas a mensagem foi do céu. Esse meu mandar quentinho para cada um de nós. Muito obrigada, Douglas. A paz do Senhor te abençoe. Família Emanuel, lembrando que o seu nome vai estar lá na listinha que Fernanda daqui a pouco vai liberar, tá bom? Mas vocês precisam, quem quiser participar da dupla de oração, vai lá e aperta a palavra sim. E se você não souber fazer, dá uma ligadinha para a Fernandinha ou para mandar um áudio, se você não souber escrever, manda um áudio. Aí você faz, olha, Fernanda, eu não sei fazer isso. Pode colocar meu nome e a Fernanda coloca, tá bom, família? Tá bom? Então tá bom. Vamos lá perguntar para Douglas, vamos perguntar para ele. Abre seu microfone, não fica desligado, não, para Douglas sentir a emoção também, a nossa emoção. Bem-vindo, viu, José? Estava gostando de você, Josefina. Douglas, hoje é 29 de março. Você voltará para a família Manuel, talvez aí quinta-feira, ou quarta ou quinta, com a escola sabatina. Mas até domingo, próximo domingo, vamos estar já no dia abril. Sábado 2 de abril, sábado 4 de abril, né? 4 de abril, sábado, 5 domingo de abril. Douglas estará de volta com mais uma mensagem para nós. Douglas, eu queria convidar você a fazer cada domingo que você fizer, esses 10 dias, né? Semana de oração, do Calvário, faça conosco, que como eu não tenho, aí eu participar também, eu queria gostar muito de participar. Viu? Foi muito bom hoje. Seguramente o de ontem foi melhor ainda, né? Então, família, vamos perguntar para Douglas. Douglas, hoje, 29 de março, o seu testemunho, Priolo, Douglas Priolo, Jesus para você, ele vai voltar, Douglas? Sim, Maranata. O Senhor,
Está Senhor está voltando voltando, aleluia, glória a Deus. com Senhor está ele. voltando, glória a Deus. Amém. Lembrando, família, que o Douglas Priolo, ele ora por nós. Você sabe que Douglas é o marido de Sandra, o papai de Antonella. Então, eles precisam das nossas orações na vida emocional, espiritual, viu? Física, tá bom? Familiar, estrutura financeira. Então, todas as áreas nós necessitamos. E o nosso Douglas, vamos orar por ele, por todas essas áreas, tá bom, família? E você, Douglas, por favor, ore também pela família Manuel, todas as áreas também, física, emocional, espiritual, laborativa, viu? Por favor. E esse Deus, família, lembrando que Douglas ora por nós oramos por Douglas, e esse Deus, como disse o nosso querido e saudoso pastor João Augusto, esse Deus maravilhoso, ele vai agir na vida de cada um de nós. Não percamos a esperança, família. Não sejamos uns cristãos tristes. Vamos ser cristãos alegres, porque o nosso Jesus, ele venceu lá na cruz. Ele morreu por mim, por você. Por isso que ele morreu. Ele escolheu morrer por mim, por você, mas ele ressuscitou. E ele está lá no céu, intercedendo por mim e por você, porque ele vai voltar e vai nos levar para o céu junto com ele quando ele voltar. E nós todos iremos com ele, tá bom? Vamos contar com Douglas? Vamos contar? Vamos lá, Douglas. Em que língua você vai contar conosco hoje? Vamos contar em italiano, mas Italiano, família. eu Vamos quero lá, que vocês italiano. falam vem Jesus, tá bom? Cada número que eu Olha só. contar, Douglas disse que a gente não precisa contar cinco, não é cinco, não. Aí fala só, vem Jesus. Abra seu coração um dia com tanta força que você deseja que Jesus venha, viu? Vamos lá, Douglas. vamos lá, mas eu tô vendo gente de microfone fechado, Eu Cleidinha. também estou vendo. Só Será que meu eles aqui não de querem que Jesus Fernandinha, volte? Marizinha, Jandira, Marisa Messias. Estamos Vamos com o abrir, microfone também. gente, o nosso Josefa também, microfone, Abrir, vamos Laudelina. clamar para esse Jesus vamos voltar. abrir, Aquele que não abrir não quer que Jesus volte. É, gente, abre aí, abrir. bora chamar logo, vamos dizer para esse Vamos universo lá, olhando para a família. gente. Vamos É lá então? verdade. Vamos. Cinque! Vem, Vem Jesus! Jesus! Quatro! Vem, Vem Jesus! Jesus! Três! Vem, Vem Jesus! Jesus! Due! Vem, Vem Jesus! Jesus! Uno! Vem, Vem Jesus! Jesus! Maranata! Maranata! Ora, vem, Vem, Senhor Jesus! ele Amém, também. amém, amém, que assim seja. Família, a semana já começou, né, Neidinha? Não sabemos como vai acabar a nossa semana, mas você, eu e você, temos confiança na soberania de Deus nas nossas vidas. Aconteça Amém. conosco, ou com os nossos familiares, ou com nossos vizinhos, nada vai nos abalar, porque Deus é conosco. Glória Verdade, a Maria? Deus. Maria Glória a Elizabeth, Deus. tá melhor, Maria? Tá melhor, meu amor? Tá melhor, Maria? Oh, Deus te abençoe, Maria. Que Deus te Amém, amém, amém. Família, tchau, família. Até, tchau. Tchau a Até todos, amanhã. família. Hoje aqui na Europa nós estamos com uma hora a mais, viu? São 5 horas de diferença entre vocês, viu? 5 horas. É ruim, mas fazer o quê, né? Fazer o quê? Tchau, família. Tá. Tchau a todos. Obrigada. Daqui a Te pouco amo. vai falar a lista, viu? Daqui a pouco, Fernandinha, coloca a lista com quem é a reuniãozinha que você vai orar, Já tá bom? estou anotando isso aí. Obrigada pelas orações, consegui entender tudo. Graças a Deus, graças a Deus. Tudo mérito e honra de nosso Deus. A voz foi de Douglas, viu? Por isso que você entendeu, Amém. porque a voz foi dele, mas a palavra é de Deus. Ó, Cleide, porque também eu tô. Ó, Cleide, dá uma olhada, presta atenção. Ó, tá o aniversário dos meninos, mas. Ó. Aqui. Eu não sei se dá pra ver, peraí. É aqui. Sempre é que coloca isso aqui. Professor. É. Ó, Olha, fazendo enchendo de bolas, é? Aquele é bolas, é? é,